Nosso Pai, em nome do seu Filho Jesus, aqui está teu servo, pastor Fábio. Ó Deus, que o Senhor possa usá-lo, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, nesse momento, ó Espírito Santo, ser sobre ele, Pai. E que a tua palavra seja pregada conforme a tua vontade, Pai, de acordo com a tua vontade, aquilo que o Senhor quer, Pai. Aquilo que o Senhor quer nos trazer nessa manhã, Pai. Que seja o Senhor, através do pastor Fábio, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia a todos, amém? Você que escolheu estar no primeiro dia, do primeiro domingo do mês, no primeiro domingo do ano na igreja, você é um privilegiado, você escolheu a melhor parte. Então, aproveite o que Deus tem para vocês nesse dia e desfrute, abra o coração, porque eu creio em nome de Jesus que aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças e sobem como... Peraí, vocês não... Parece que 2026 não começou ainda, vamos lá. Será que está todo mundo ainda entendendo aquilo que está sendo ministrado ou foi revelado para a igreja nesse ano? Amém? Aqueles que esperam no Senhor, eles sobem como... Então vamos repetir ele comigo, voando alto como águias. Mais uma vez. Abra a tua Bíblia, por favor, quero dar essa referência para você, em Isaías 40, versículo 31. Fala o seguinte, ó, se vocês forem lá no quarto, que na verdade é da Isabela, e ela voltou, né? Lá para o habitat dela, lá, né? Lá no frio. Mas quando ela chegou lá em casa, ela falou assim, sai do meu quarto. Eu falei, ó, claro, né? Tô brincando, mas ela falou... Esse quarto é meu. Eu falei, tu já perdeu há muito tempo, mas eu fui despejado do quarto. E aí, o escritório lá que ela tinha para estudar tudo isso, eu tive que recolher minhas coisas e falar assim, pô, vou ter que procurar um local para poder, né? Aí ontem eu fui fazendo a relocação do quarto, colocando tudo no seu lugar. Ali na frente na minha bancada, né, que eu estudo, tem a caixa de som, tem o sonzinho lá, tal, que eu boto as guitarras tudo pendurada. Ali é o secreto que Deus me deu. E eu vou botando as fotos ali e lembrando de cada uma aqui, no momento de orar, porque eu preciso olhar. Então tem foto da minha mãe, tem foto da época do meu pai, tem foto da Manuela pequena, da Isabela pequena. Da Manuela eu tô providenciando, né, Varão? Fica calma, vou providenciar a tua, que você é do tempo que a gente não revelava foto. Então... aquelas fotinhas ali. E no momento que eu sentei ali ontem, querido, eu comecei a pedir ao Espírito Santo de Deus para ministrar o meu coração de novo. O desejo dele para esse ano, porque nós fomos chamados com propósito, nós estamos estudando vida com propósito, nós fomos chamados para viver, para reinar em vida com o Senhor. Então eu quero aqui hoje, nessa manhã, trazer uma palavra para que venha animar o teu coração, que apesar de dificuldades e problemas que a gente venha passar, não importa a notícia que chega. Semana passada nós falamos uma notícia boa, que é Jesus. O Senhor, o desejo do coração de Deus é que nós sejamos voando, sejamos alcançando lugares altos. Esse é o desejo do Senhor. Por isso que Deus deu essa palavra para a gente, para esse ano. Amém? Diga assim, eu vou participar disso nesse ano, em nome de Jesus. Repete comigo. Eu vou viver esse ano de 2026, aquilo que foi profetizado na igreja. Amém? Recebe aí, segura aí. Meu Deus. Vamos ler Isaías 40, versículo 31, que fala o seguinte. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém. Vamos orar rapidamente. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Teu Espírito Santo venha falar ao nosso coração. Que seja algo uma palavra que encontre os corações daqueles que estão sedentos nessa manhã. Eu te agradeço porque o Espírito Santo sempre não nos deixa sair daqui de mão vazia. Ó Deus, que nós possamos entregar hoje aqui, ó Deus, nesse lugar, o nosso coração, que isso possa encher mais de Ti, em nome de Jesus, amém. Então, voltando ao espaço lá, eu arrumei o meu espacinho ali, e é o espaço onde eu
abro Bíblia, pego tablet, e aí eu fico Jesus, aí eu pego o violão, toco o violão, aí eu lembro do louvor, tiro o louvor, e aí vou escrevo. E aí eu tenho uns cadernos que eu ganho, são cadernos que você não escreve, sabe? Tu pegar o meu caderno, não tem nada escrito em sequência. É meio nonsense. Você vai escrever, Deus, sabe aquelas frases que o pastor dá para o pastor Luiz? Deus dá para o pastor Luiz? Ele, tem que escrever na hora, né, pastor? Aí eu escrevo lá, tal, deixo o caderno ali no canto. Daqui a pouco eu vou escrever alguma coisa naquele caderno. Volto lá e pego aquilo ali para eu poder, de novo. Então é um tempo, um local ali onde eu estava ontem orando, pedindo a Deus. Eu falei, Senhor, que essa década seja uma década, se o Senhor não voltar, que seja uma década que Deus, nós sejamos 100% rendidos aos pés do Senhor. E nós passamos um culto abençoado, né? Quem estava aqui dia 31? Dia 31 foi bênção, não foi? Teve comeram pra caramba, as irmãs estavam tudo nervosas, as irmãs da organização, porque o irmão Wagner não chegava. Aí ele não chegava, né? Aí cadê o irmão que não chega? Cadê ele? Ele é o Masterchef, não chega. Aí bateu 5:10, aparece ele ali. Ei, irmão, Pai do Senhor, feliz 2026, Deus abençoe. Eu falei, aê! Aí tava eu, Christian. Cadê o Christian? Aí, né, Christian? Ele chegou lá, ele chegou. Ai, meu Deus do céu, e ele felizão. No final deu tudo certo. Começamos o ano bem. Dia 1º foi abençoado. Aqueles que colocaram diante do Senhor. Só senti falta daquela cartinha que a gente faz para Deus. Mas hoje você ainda tem tempo de fazer essa cartinha para o Senhor. De colocar diante de Deus essa cartinha. E ano passado eu tive a oportunidade também de falar assim, antes do final do ano, eu vou acertar algumas coisas na minha vida, principalmente com a minha saúde. E aí eu fui no médico, oftalmologista, a minha assessoria, minha mentoria de design, que é as três mulheres da minha vida, falaram para mim, esse óculos redondo fica melhor para você, porque você fica um semblante mais leve. Eu falei, então tá bom, beleza. Eu fui comprei um óculos redondo. Fui na médica, cheguei lá na médica, a médica falou para mim, e aí, como é que tá? Eu falei, não tô enxergando nada. Dor de cabeça, tá tudo, eu tô cego, não tô enxergando nada, não consigo reconhecer nada na minha frente. Nunca tive isso, doutor. Ela falou, você nunca teve 50 anos de idade. E aí ela falou, olha, eu tenho uma notícia para te dar. A tendência é piorar. Ainda mais eu que uso lupa no consultório, a tendência é piorar. Eu falei, muito obrigado pelo teu incentivo, pela tua motivação. Eu falei, comprei o óculos, botei uma lente. E graças a Deus, a dor de cabeça foi embora, consegui enxergar algumas coisas. E existe uma coisa bem ruim na vida para quem usa óculos, quando a pessoa perde um óculos. Por isso que eu fiz até 2 para eu poder... Perdi o óculos, já era. E esse óculos aqui é multifocal. E aí eu tenho que enxergar tanto de perto quanto de longe. Então, eu sou bi esculhambado. Eu não enxergo nem perto, nem enxergo longe. Não consigo enxergar nada, nem de perto. Se eu tirar o óculos, meu amigo, eu já não consigo... Na prova, no exame médico do Detran, a médica falou, tira o óculos. Eu botei lá. O que é isso aqui? Aí ela... LPZ. E agora? RFZ. E agora? Q. Aí ela botou óculos. Aí eu botei o óculos, aí eu li de novo, ela falou assim, meu filho, senhor Fábio, o senhor precisa usar óculos para dirigir, tá? Eu falei, muito obrigado. Você precisa usar óculos para dirigir. Então, coisas que eu precisei, né, no natural, fazer com que a minha vida seja uma vida de forma mais suave ou melhor, com um propósito. Quando eu boto meu óculos, eu consigo trabalhar, consigo fazer outras coisas. Isso aí aponta para uma coisa que é chamada visão. Então eu queria saber se a tua visão está boa nesse ano de 2026. Amém? Coloca por favor aí. Não. Azul.
Vamos lá. Olha, uma distância de 3, 5 metros. Quem é que está conseguindo enxergar aí? E aí? Vamos lá então? E aí? Tá ruim ou tá bom? Não, fala o seguinte, ó. Vamos lá. Olha aqui. Fecha um olho, bota a mão, porque senão o outro que tá ruim ajuda o que tá bom. Ou o que tá bom ajuda o que tá ruim. Fecha um olho e olha. Teste de miopia. Peraí, vamos lá. Então, peraí, olha aqui. Olha aqui. No meio da multidão, tem gente que está se escondendo, porque não está enxergando nada. Eu vou ficar quieto que eu não estou enxergando nada. Vamos fazer o teste então com a pastora. Pastora Laudelina, vamos lá, pastora. Bota a mão no olho. Bota a mão no olho, é. Vamos lá, pastora. Reprovada vai dirigir de óculos. Querido, pensa numa coisa agoniante para quem usa óculos ou para quem não usa, no momento que você não consegue enxergar aquilo que está acontecendo do teu lado. É muito engraçado quando acaba a luz em casa, e eu tenho a ideia já de como é que é a casa, eu vou tateando, e aí a gente vai verificando como, vendo, reconheço aquilo ali. Mas eu fico imaginando como uma pessoa que é cega, ela consegue viver sem enxergar. Mas existem outras percepções nela que são mais aguçadas. Mas por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia, ela fala claramente sobre Deus, sobre a visão. Então, claramente a gente vê Jesus Cristo, ele curando pessoas que eram cegas. E a gente tem Bartimeu, tem o cego de nascença. E aquela pessoa que é curada, ela volta a ver. Quero que você abra a tua Bíblia lá em Marcos capítulo 8, 22 a 26, por favor. Está no NA aí? Amém. Se você não consegue enxergar no telão, você lê na tua Bíblia aí mesmo. É o teste também de... Fala assim: então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego. E pediram a Jesus que tocasse nele. Vou com vocês não. Vou com vocês não, que vocês estão... Não, Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então cuspiu nos olhos do homem e, impondo-lhe as mãos, perguntou: você vê alguma coisa? O homem, recuperando visão, respondeu: vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele, e o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e o distinguia tudo de modo perfeito. E Jesus mandou para casa, recomendando-lhe: não entre na aldeia. Essa passagem aqui é uma passagem da continuidade daquilo que foi pregado mês passado no culto de missões, dos discípulos dentro do barco. Uma passagem muito interessante, né? Jesus, ele encontra com um cego, o cego, ele é tocado, e ali no momento Jesus faz uma pergunta para ele: você vê alguma coisa? Essa pergunta está no versículo 23. Você vê alguma coisa? Meu questionamento aqui nesse momento é assim: será que Jesus, ele não tinha condições de curar de uma vez a pessoa sair completa ali, vendo tudo? A pessoa estava vendo, mas ela fala um relato: olha, eu estou vendo pessoas como árvores. Aí coloca essa outra passagem, coloca outra imagem, por favor.
Imagina que a imagem daquele homem estava desse jeito. Olha lá. Eu estou olhando assim, se eu tirar meu óculos de longe, eu não vou conseguir enxergar nem quem é homem, nem quem é árvore. Não vou conseguir enxergar ninguém. E aquele homem ali, o cego, Jesus pega para ele e fala assim, não, peraí, tem alguma coisa errada. Aí ele vai, coloca a mão de novo. E agora, você está vendo? Não, agora eu estou vendo. E aí ele fala, não entre na aldeia. Essa pergunta interessante que é feita porque Jesus, ele não tinha o poder de curar aquele homem por completo. E aí o que a gente pode aprender nisso daqui? Pode ser que na nossa vida espiritual, na nossa caminhada espiritual, nós somos curados, o Senhor nos salva, nos dá um novo nome, nos dá um novo coração, nós tornamos a habitação do Espírito Santo, mas às vezes nós não conseguimos enxergar e ter uma visão do momento, porque na caminhada ela é um processo de tratamento. É um processo existem situações que a gente passa que, por exemplo, alguns anos atrás, eu não teria uma mesma atitude do que eu tenho hoje, porque eu não consegui enxergar aquilo como eu enxergo algumas coisas hoje. Então é uma longa caminhada, um processo de percepções, para que alinhemos a nossa alma ao Espírito, aos propósitos de Deus. Mas para isso, nós temos que nos sujeitar ao tratamento. Então essa visão aí é uma visão embaçada, mas a pessoa começa a enxergar pelo menos alguma coisa. Quando ele começa a enxergar homens como árvores, parece que Deus primeiro ele cura a percepção, depois ele ajusta a visão. O desejo hoje, querido, não é que nós tenhamos uma percepção daquilo que nós somos aqui como igreja. Eu venho à igreja, eu participo do culto, mas Deus ele quer ajustar a nossa visão para esse ano de 2026, amém? Ajustar a nossa identidade, ajustar o que Ele deseja para nós como filhos de Deus. E para isso nós precisamos ter visão. Nós precisamos ter um alinhamento de visão. Por quê? Porque se nossos olhos se nós vermos as coisas embaçadas, nós não conseguimos compreender o propósito e o alinhamento de Deus para a nossa vida. Amém? Então repete comigo assim: eu preciso ter visão nesse ano. E a visão, quando a gente fala, parece que a gente está pregando somente para algo que acontece aqui dentro da igreja. Mas eu estou falando da tua vida pessoal, estou falando da tua vida como esposo, como esposa, estou falando da tua vida como pai, estou falando da tua vida ministerial, estou falando da tua vida profissional, estou falando de projetos que Deus tem colocado no teu coração, em tudo para a glória do Senhor. Então, a gente começa a entender que Deus ele se preocupa muito com aquilo que Ele coloca na nossa vida como visão. Ele pergunta para aquele homem: o que tu está vendo? Mas quem não vê nada, não discerne nada. Mas quem enxerga, e aí eu estou falando de esperar no Senhor, de fé, de confiar, como foi pregado aqui, ter um coração em Deus. Por quê? Porque eu não posso ficar na minha vida espiritual sem enxergar aquilo que Deus tem como propósito para a minha vida, tanto de propósito pessoal quanto de propósito geral. Aí eu pergunto: qual o teu plano para esse ano? Qual o teu plano para esse ano? Qual o meu plano para esse ano, pastor? Eu estou igual o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar e vida leva eu. O que aconteceu, eu estou aí, tá bom. Qual é o plano que a gente tem diante do Senhor? A palavra fala assim, nós colocamos os planos diante de Deus e Ele alinha o nosso coração e a sua vontade prevalece sobre nós. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas Ele fará. Confia os teus caminhos ao Senhor, Ele aplanará o teu coração. Se a gente deixar a onda do mar levar a gente, e nós vamos começar a perder um pouco da percepção de quem é Deus. E é interessante que a gente começa a ficar meio míope. Deus ele se torna mais longe e a gente não entende quem é a grandeza de Deus. Estava fazendo um devocional no Salmo 102, Salmo 103. O salmista, Davi, ele fala sobre a grandiosidade de Deus. Às vezes a gente não temos visão, a visão que Deus tem dado para a gente de forma pessoal, porque a gente não consegue enxergar Deus de verdadeiramente quem Ele é. Eu me incluo nisso. E aí é interessante, quero ser
rápido aqui, porque diante de tudo aquilo que Jó passou, por exemplo, ele escreveu uma coisa em Jó 39, 27 e 29. Abre aí, por favor. Jó 39, 27 e 29. Olha o que ele fala. Para quem já leu Jó, sabe que essa passagem é uma resposta de Deus para a reclamação de Jó. Jó reclama por alguns capítulos, mais de 30. Chega uma hora em que Deus fala assim: olha só, agora sou eu que falo. Sou eu que falo. E aí no 27 ele fala assim: ou é por uma ordem sua que a águia sobe e faz o seu ninho lá no alto. Ela mora no penhasco, onde faz a sua morada, no alto do penhasco, em um lugar seguro. Dali descobre a presa e seus olhos a avistam de longe. Seus filhotes chupam sangue, onde há mortos, ali ela está. Aqui não quer dizer que a águia come aquilo que é morto, quer dizer que ela abate a sua presa. E eu voltei alguns anos atrás com um livro, eu acredito que os antigos aqui, os mais antigos vão lembrar. Tem um livro chamado Águia ou Galinha. Eu vou falar desse livro? Pastor Jorge Linhares. Eu vou ler ele de novo esse livro. E ele faz uma comparação numa pregação dele, que aqui em Jó 29, Deus ele não fala assim, ou é por uma ordem sua que a galinha sobe e faz o seu ninho lá no alto. Ele fala isso, galinha? É a galinha que faz o ninho lá no alto? É a galinha que mora no penhasco onde faz sua morada? Ele faz uma comparação da galinha com a águia, e ele coloca para nós que um crente maduro, ele precisa ser como uma águia, mas o crente imaturo, limitado espiritualmente, ele é como uma galinha. Aí a pergunta clássica: você quer ser uma águia ou quer ser uma galinha? Eu lembro que eu estava junto num projeto de jiu-jitsu lá na igreja, né? E aí tinha uns meninos sentados, e aí a maioria deles tinham entre 15 e 16 anos de idade. Aí eu, virando para eles, falei assim: olha, qual o sonho que vocês têm no coração? Vocês sonham em se casar? Vocês sonham em fazer uma família? Vocês sonham em estudar, em ter um emprego? Qual é o teu sonho? O que você sonha? Porque se você sonhar, você olhar para frente, a palavra de Deus fala que Deus ele nos dá uma visão, como ali, ó, como a gente fala, como águia. E qual é o teu desejo? Aí eles olharam para minha cara assim. Eu falei: será que eles entenderam o que eu perguntei? Aí teve um que falou assim, ó: pastor, posso falar? Pode. Então, eu tenho a criação de codorna. Eu falei: não entendeu? Ele falou assim: eu crio codorna lá em casa. Eu falei: ih, rapaz, tô crente que havia alguma coisa profunda. Ele falou, ele não entendeu, ele achou que eu estava falando de galinha ou de águia. Estou falando da característica da galinha e característica da águia. Na palavra, na pregação, no livro, o pastor Jorge Linhares, ele fala que a galinha, ela representa o crente limitado espiritualmente. Eu não sei, eu não fui criado em roça. Quantos aqui foram criados em roça? Aqui foi criado em roça? Foi criada com galinha, criando galinha? Você quem? Cristiano? Tinha galinha? Eu fui criado no quintal da minha avó com galinha. E a galinha, ela era um cuidado com a galinha, que joga para cá, puxa para cá. Aí uma vez entrou um gato, um gambá e atacou as galinhas. E tem um narrador de futebol que fala que jogador que tem perna curta é igual voo de galinha, voa abaixo, é igual coice de porco, é pequenininho. E a gente está falando aqui de visão, falando de colocar olhos como de uma visão espiritual para aquilo que Deus tem para fazer esse ano. Então olha as características da galinha. Eu espero que você não se enquadre nessa galinha, tá bom? Eu espero que eu não me enquadre nessa galinha espiritual, em nome de Jesus. Vive olhando para o chão. Vive olhando para o chão. Alimenta-se de resto de comida. A galinha, ela tem medo. Uma vez eu tomei uma esporada de um galo, que esse galo não tinha medo não, mas a galinha correu. Vive preso a um quintal.
não enfrenta a tempestade. Eu lembro que quando aquela chuva caía, era necessário pegar todas as galinhas e botar no galinheiro, para elas poderem não sofrerem com a tempestade. Só voa abaixo e vive dependendo dos outros. Irmãos, esse ano é um ano que Deus ele quer retirar de nós, em nome de Jesus, uma visão de galinha. E eu não quero que você se ofenda com isso, tá? Em momento nenhum, não quero que você se ofenda com isso. Tirar uma visão de galinha e colocar em nós uma visão de águia. A igreja de Jesus é uma igreja que ela é estabelecida na terra como maior instituição aqui nesse lugar. E você faz parte dessa igreja de Jesus? Amém? Você faz parte da igreja? A palavra fala assim: as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Mas às vezes a gente tem mania de falar assim, ó: ah, minha igreja é uma igreja pequenininha, uma igreja pobre. A igreja de Jesus não é pobre. A igreja de Jesus é a igreja de Jesus. Isso é questão de visão. Nossa igreja é uma igreja pequena. Não, nós somos a igreja de Jesus. Nós estamos cumprindo um propósito. A nossa igreja ela tem uma dificuldade com trabalhadores. Vamos fazer como Jesus falou: rogar ao Senhor da seara para que envie trabalhadores. Ah, mas eu tenho dificuldade de pensar assim, porque a realidade é essa. A palavra fala que nós trazemos à existência aquilo que não existe. É uma posição em que nós temos diante do Senhor, como participantes desse corpo de Cristo, em mudar a história conforme a palavra de Deus. Deus nos deu a nossa... Quando eu falo mudar a história, não é mudar a história de algo que está acontecendo de forma ruim, não. É se nós temos como crescer e o Evangelho ganhar mais vidas, mais pessoas para a glória do Senhor, vai ser de nós, com uma visão olhando para aquilo que a gente não está enxergando. Quem aponta para lugar nenhum não acerta nada. Ontem eu fiz algumas ligações, eu mandei algumas mensagens para algumas pessoas que eu quero que elas tenham um encontro com Jesus esse ano. E eu tive 3 respostas, as pessoas me responderam, falaram que bom, profetizei sobre a vida delas. E eu falei, em nome de Jesus, esse ano eu vou ganhar esses caras para Jesus. Eu não sei como é que vai ser, mas vai acontecer. A visão de galinha é um cristão que vive só de culto em culto. Eu estou falando de nós, tá? Que tem medo de testemunhar. Que vive preso ao passado e não consegue voos mais altos. Amados, eu não estou trazendo aqui, estou querendo bater na igreja. Estou falando aqui só aquilo que a palavra de Deus fala para mim. Olha, eu não posso, com aquele Deus que eu creio e com o que Jesus fez na cruz do Calvário, eu vou viver a abundância do Senhor esse ano em nome de Jesus. Amém? Situações que Deus ele nos coloca para quê? Para que a gente possa crescer, para que a gente possa alcançar lugares mais altos. Em compensação, quando a Bíblia fala da águia, a águia ela representa o cristão espiritualmente maduro. Você já viu como é que é o olho da galinha? O olho da galinha, ela é um olho lateral sim. Ela olha de lado para você. Então ela não tem visão periférica e ela só consegue enxergar. Já fez a experiência de botar uma galinha com o bico no chão? Já viu essa experiência de pegar a cabeça de uma galinha e botar no bico no chão assim? Ela vai ficar ali parada. Por quê? Porque ela está acostumada sempre a olhar para o chão. Tem a história também tem um exemplo também que a galinha cisca para trás, né? Ela cisca para trás, parece que ela não tem dificuldade para andar para frente, ela só cisca para trás. O único exemplo que a Bíblia fala é quando a proteção dos pintinhos, mas não dá exemplo de alguém que consegue enxergar alguma coisa além, dando exemplo de uma galinha. Mas a águia, ela tem os olhos olhando para frente. E aí Jó fala assim, que ela faz o seu ninho no alto penhasco. Viviane falou aqui que ela voa acima de tempestades. Aí eu fui procurar saber que águia é essa que tinha lá na Palestina. Uma águia, aquela ali é a águia americana, uma águia imperial, que é usada por sheiks para caça. Mas ela foi criada para viver em lugares altos. E não existe nada que venha a combater a águia, que seja, ela não é presa de ninguém. A águia não é presa de ninguém.
A única coisa que pode acontecer é os ovos serem roubados, ou então acontecer alguma coisa com o filhote que cai de um ninho. Mas a águia, ela voa alto, enfrenta a tempestade, ela passa por cima da tempestade, ela usa o vento para subir. Aí tu fala para mim, mas o urubu também faz isso. Mas o urubu voa em círculo, irmão. E aí? Ah, mas o urubu voa alto, voa em círculo e come resto de comida. O Senhor nos colocou diante de Deus, na sua palavra, para nós comermos o melhor dessa terra, em nome de Jesus. A palavra fala assim, e vos fez para reinar em vida, abundantemente além do que pedimos ou pensamos. Aquilo que nós colocamos diante de Deus, como um pedido, primeira coisa que eu vou pedir ao Senhor: Deus, abre os meus olhos, que eu preciso enxergar aquilo que Tu tem para mim esse ano, em nome de Jesus, em todas as áreas da minha vida. Eu não quero ficar olhando para o problema que está acontecendo, eu não quero ficar olhando para a dificuldade, eu não quero ficar olhando para aquele irmão que falou aquilo que me ofendeu. A águia voa acima de tempestade, querido. O Senhor tem cuidado disso tudo, em nome de Jesus. O desejo do inimigo é que nós sejamos galinha, mas o Senhor fala assim: olha, é necessário que nós sejamos como águia para voar mais alto. Não come lixo espiritual, a águia não come lixo espiritual, e ela é caçadora e ela não é presa. Às vezes olha, a pior coisa que existe na vida de um crente é o crente medíocre, que eu falo, e que não entende aquilo que vive diante de Deus. Eu já dei esse exemplo aqui, mas é muito engraçado. Irmãos, uma vez me ligaram para poder expulsar um demônio. Eu falei pro cara: expulsa você, varão. O que tá vendo? Não, você é o pastor. Eu falei: mas eu não vou aí aconselhar ele não, pô. Eu vou expulsar o demônio. Expulsa você. E aí a pessoa fica: não, pastor, tu que tem que expulsar. Às vezes nós somos colocados diante de situações que Deus prova a nossa capacidade nele em voar mais alto. E aí, muitas coisas acontecem e a gente às vezes coloca problemas, coloca culpa naquilo que está acontecendo em volta. O problema às vezes não é o vento, querido. O problema é que a gente não está enxergando. Eu estou falando de mim mesmo. Eu estou falando de mim mesmo. Estou falando de mim mesmo. Às vezes eu não estou conseguindo enxergar, e às vezes eu tenho que parar e assim: Senhor, me ajuda para eu poder enxergar. Eu não estou conseguindo entender isso. E aí nós conseguimos ver dificuldades, problemas e limites. Mas quem olha para o alto, uma fé fundamentada na vontade de Deus, ela vê promessas, propósitos e autoridade. Revesti-vos, pois, do Senhor, da autoridade que Ele tem como igreja, a nossa identidade. Graças a Deus a vida com propósito aqui vai ser estudada. Esses 5 propósitos que falam quem nós somos, nossa identidade para adorar, para a comunhão, para o evangelismo, para o discipulado e para o serviço. Alinha o nosso coração para aquilo que Deus tem para fazer esse ano. E Jó, ele no final, quando ele recebe aquela história, aquela palavra ali de Deus, no final ele fala: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. A nossa forma de viver vai revelar a visão que a gente tem de Jesus. Engraçado que Jesus faz essa pergunta para Pedro, né? Quem é Jesus? Quem sou eu para você? Jesus é o Senhor dos senhores, é a autoridade, Ele é o Deus encarnado, Ele é o soberano. E aí quando nós começamos a compreender isso, Deus ele vai abrir nossos olhos. Eu falei: meu Deus, eu não enxergava isso, mas agora isso daqui era para acontecer. E eu, graças a Deus, eu consegui enxergar agora. Quem já passou por essa experiência de não conseguir enxergar alguma coisa, e de repente, em oração, Deus abre os olhos e fala assim: meu Deus, agora eu entendi. A palavra fala que Paulo, ele ficou cego no momento que seus olhos foram abertos, as escamas caíram dos olhos, ele começou a enxergar aquilo que ele não enxergava, que era Jesus na sua vida e o caminho. O interessante é que Deus ele deseja isso para nós nesse tempo agora, em nome de Jesus. Eu sei que cada um aqui, queridos, eu estou me incluindo, você traz uma mochila pesada às vezes aqui para a igreja, e a gente quer sair daqui largando a mochila aqui no altar e falando: eu quero resolver o meu problema. Eu não quero saber o que Jesus é, nem quero saber o que a palavra diz. Eu quero que o meu problema seja resolvido. Quem tem um pensamento desse,
eu posso chamar de crente galinha, sem se ofender. Mas quando a pessoa chega aqui e fala assim: Senhor, eu não sei de que forma vai ser feito, minha vida está no teu altar, minha família está no teu altar, meu coração está no teu altar, faz em mim a tua vontade, muda essa história em nome de Jesus. A gente começa a abrir nossos olhos, o Senhor começa a mostrar, e nós começamos a nos tornar águia na presença de Deus. Águia na presença do Senhor. E esse tempo é um tempo em que o Espírito Santo profetizou para nós, em que nos últimos tempos, jovens teriam visões, velhos sonhariam. Eu já estou com 50 anos de idade, mas eu falei uma coisa aqui de manhã aqui no ensaio, o pessoal riu de mim. Eles riram de mim ali. Eles riram de mim, Azaf riu de mim, Marcelo riu de mim. Né, Marcelo? Não riu não, né, mano? Eu falei para eles que eu comecei um projeto para correr 21 quilômetros em 8 semanas. Não dá. É um processo, você tem que começar a se preparar. Assim, eu falei: Senhor, eu não recebo essa palavra porque eu sou águia. Eu não recebo essa palavra, Jesus. Eu lembro do tempo que a gente começou o projeto lá na igreja, eu com faixa branca, e aí eu me arrebentava todo, eu entrava no treino, e aí eu apanhava, continuo apanhando, apanhava, e aí eu saía chateado do treino. Eu falei: mas eu vou voltar amanhã, em nome de Jesus, vou voltar. E aí, graças a Deus, depois de 13 anos, né, pela misericórdia, eu consegui a faixa preta. Eu falei assim: graças a Deus, consegui, cheguei, consegui. Aqui, para quem não acreditou, a Deus toda a glória. É claro que eu estou brincando com isso, mas será quais são os desafios que a gente tem para a nossa vida nesse ano? Será que o problema está naquilo que está acontecendo em volta e a gente aponta para o problema em vez de mudar a nossa mentalidade? Eu falo de mim também. Tá aí, ó, cadê minha esposa? Tá, cadê ela? Olha lá, ó, 25 anos com ela. Olha, mulher de Provérbios 31, não é? Sábia, porque para me aturar na minha teimosia era brabo, explosão, complicado. Mas ela não desistiu de mim, igual Jesus. E aí, coisas que a gente fazia quando era criança que a gente não faz agora. Por quê? Porque eu ouvi uma frase que era assim, ó: a gente escolhe as nossas guerras. E a guerra que a gente não quer entrar, entrega na mão do Senhor. A gente às vezes se cansa, se fatiga, o jovem corre, mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Muda a sua visão e coloca a sua visão como uma visão de águia, olhando de cima para baixo, não olhando para baixo, esperando migalhas espirituais desse mundo. Coisas que o inimigo pode dar para qualquer um, mas que Deus ele pode dar abundantemente além do que pedimos ou pensamos. Aqui Joel fala sobre filhos, sobre servos, sobre velhos, sobre jovens, sobre em tempos de dificuldade, ele fala que haverá visão, haverá sonho, haverá profecia, haverá palavra, haverá mudanças de mentalidade e mudança de visão. Quando eu pego essa palavra, ela serve para mim, porque não adianta eu tentar convencer alguém de alguma coisa que eu não vou convencer, mas o que importa na verdade é que isso daí seja uma verdade para mim. E o meu desejo no coração é que seja uma verdade para vocês também. Muito mais do que a gente possa imaginar, em nome de Jesus. Minha pergunta no final agora é assim: realmente, pode ser que a gente esteja como aquele cego, vendo homens como árvores. Sabe o que significa homens como árvores? É uma visão embaçada. Pode ser que a visão, ela seja uma visão que a gente não consegue enxergar dentro do trupe completo. Mas quando Jesus ele toca de novo, a visão ela se restaura e a pessoa começa a enxergar. A visão embaçada, ela não é um sinal de uma fé em processo. Pode ser que a gente precise trabalhar a nossa fé um pouco mais para a gente poder alcançar lugares mais altos,
acima de situações, acima de problemas. Por quê? Porque a nossa fé é uma fé que espera em Deus. Você pode analisar aí no teu coração agora, de forma pessoal. O que a gente precisa colocar diante de Deus agora em 2026? Que se eu tiver que mudar alguém, querido, mas o fulano de tal é assim, fulano de tal é assim, lá minha família, minha mãe, meu pai, não sei o quê. Se tiver que mudar alguém, muda eu. Eu me mudo. Pede ao Senhor que mude a nossa mentalidade, não a mentalidade de ninguém. Pede a Deus que mude da forma como a gente consegue enxergar as coisas. Senhor, coloca em mim um óculos espiritual para eu poder enxergar algumas coisas diferentes. Aquela pessoa não tem jeito. Pô, tem jeito. Para Jesus tudo tem jeito. Aquela situação ali é impossível de acontecer. Não existe impossível para Deus. Eu não estou generalizando aqui porque na hora que você faz a sua avaliação, você vai colocar diante de Deus a tua lista para 2026. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer isso. Mas o que nós estamos fazendo para mudar toda a situação em Deus, daquilo que nós estamos vivendo? Pode ser que Deus ele quer fazer uma mudança de dentro para fora, para que a água que a gente tem recebido não seja como uma cisterna rota, mas como um rio que flui do interior. Aquele que crê em mim, do seu interior fluirá um rio de águas vivas. Mas pastor, eu estou morto espiritualmente. Toma posse da palavra de Deus. A palavra fala que aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Não são situações que vão determinar quem nós somos. É a palavra de Deus sobre nós. Então esse ano, onde é que nossos olhos são postos? Onde é que o nosso olho, o que nós estamos enxergando? A pergunta final agora. O que nós estamos enxergando? O que você está vendo? E eu queria, no momento agora, fazer uma oração. Eu queria que você repetisse comigo. Tudo bem? Pode ser no teu lugar mesmo aí. Repete comigo essa frase em nome de Jesus. Senhor, muda minha visão. Tira os meus olhos do chão e coloca-os no céu. Eu rejeito uma fé pequena. Eu nasci para voar como águia, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Não deixa a vida te levar. Não deixa a vida me levar, não. Voe nas asas do Senhor nesse tempo. Deixa que o Espírito Santo ele fale ao teu coração. Então, se você deseja isso agora, em nome de Jesus, coloca a mão no teu coração, faz uma oração. Diga assim: Senhor, abre os meus olhos, coloca a mão no teu olho e fala assim: Deus, muda a minha mente, Senhor. Faz eu poder deixar de ser uma pessoa com dura serviço, com coração duro, que não consegue entender. Me faz entender, Senhor, teu projeto, teu sonho, teus planos para a minha vida, da minha casa, meu serviço como cristão. Que a glória do Senhor ela venha, ó Deus, determinar sobre nós aquilo que nós somos em Deus. Tira, ó Deus, meus olhos que olham para baixo, para o problema, e coloca em mim, ó Deus, um olho de águia. Poderia determinar agora várias características sobre a águia: autoridade, visão profética, outras coisas mais. Eu queria, nesse momento aqui, focar na visão. Senhor, abre os meus olhos para que eu possa não enxergar somente coisas embaçadas, mas que eu consiga enxergar de forma plena a tua vontade. Faça, ó Deus, como tu fizesses com João na ilha de Patmos. Abre os nossos olhos. Coloque em nós, ó Pai, um derramar do teu Espírito Santo, para que eu possa me apaixonar de novo por ti, me apaixonar pelo serviço na tua casa, me apaixonar, ó Deus, em estar em comunhão, me apaixonar em falar de Jesus, me apaixonar, ó Deus, em cuidar de gente, me apaixonar, ó Deus, a ser um servo bom e útil para o Senhor nesse tempo, para que a minha casa seja uma casa onde meus filhos sentados à mesa são como rebentos da oliveira, em que a minha família é uma família abençoada, em que diante do Senhor as pessoas olham e falam: a mulher que eu tenho é uma mulher preciosa, meu esposo é um esposo abençoado, minha família reina a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Vamos fazer dessa canção uma oração agora, em nome de Jesus. Quebrar
cadeias Você tem mais 5 minutinhos só, querido. Não se preocupe. Você vai almoçar, você vai para casa. Mas cante essa canção agora em nome de Jesus, como uma oração profética para esse ano de 2026, em nome de Jesus. Dele vou depender, sua face eu vi, e o mesmo nunca mais serei. A luz brilhou. A luz brilhou e eu posso ver. A verdade libertou todo o meu ser. Aleluia, Senhor Jesus. Vou voar. Vou voar como águia. Vou dançar como Aleluia, vento. Senhor, nos leva a lugares Vou mais altos nesse tempo, em nome de fluir Jesus. como Faz, ó Pai, nossos olhos e olharem para Jesus. Acima de tempestade, acima de problemas. Ó Senhor, cumpre nós o teu propósito em nome de Jesus. Vou louvar como no primeiro amor. Pois eu vi a glória do Senhor. Aleluia, dê mais a Deus para Ele. Faça, Senhor. Sacrifiquei meu tesouro, meu apoio natural. Vem, Espírito Santo de Deus. Não via mais meus pés, meu chão. Então Ele me deu asas pra voar. Vou voar como águia, vou dançar como vento, vou fluir como um rio e cantar como os anjos, escalar a montanha e andar sobre as águas. Vou louvar como no primeiro amor. Pois eu vi a glória do Senhor. Quantos aqui fizeram essa canção como oração na tua vida? Quantos aqui desejam isso nessa manhã? Quantos aqui querem mais do Senhor esse ano em nome de Jesus? Quantos aqui desejam viver o sobrenatural de Deus? Voar acima de tempestades e problemas, ter uma visão do Senhor? Quantos aqui desejam enxergar, ó Deus, além daquilo que nós estamos enxergando? O Senhor tem preparado um caminho excelente, muito mais do que a gente possa imaginar. Os caminhos dele são mais altos. Tome posse da palavra de Deus nessa manhã. Receba a palavra de Deus nessa manhã. Faça ela ser prevalecer, faça ela ser realidade em nós, em nome de Jesus. Aleluia, eu quero te convidar, você jovem, você mulher, não importa aquilo que Deus colocou no teu coração. Nós vamos terminar esse culto aqui adorando a Jesus, mas prostrado no altar diante do Senhor e dizendo: Senhor, a minha vida está no teu altar, faz em mim a tua vontade em nome de Jesus. Quero te convidar você, se você quiser sair do teu lugar e vir no altar, ajoelhe na presença de Deus e diga: Senhor, hoje é o dia que as coisas vão mudar, na minha casa, na minha família, em nome de Jesus. Eu não sei como vai ser, mas meus olhos estarão no Senhor em todo tempo. Senhor, tira de mim toda tristeza, toda amargura de coração, tira de mim, Senhor, todo tipo de palavra lançada. Faz de mim, ó Deus, como águia nesse lugar em nome de Jesus. Muda, Senhor, ó Deus, a nossa expectativa, muda a nossa perspectiva. Coloca em nós, ó Deus, os teus olhos, toca nos nossos olhos agora para que possamos ver em nome de Jesus aquilo que tem agoniado, aquilo que tem trazido incômodo, inquietação. Lança diante do Senhor as tuas ansiedades agora. Eu não sei como vai ser feito, mas eu sei que o Senhor, Ele vai gerar um caminho para isso, em nome de Jesus. Você é uma pessoa gerada em Deus, criada para a glória do Senhor, e Ele te ama de uma forma que Ele te chama pelo teu nome. Mas é necessário que abramos o coração de Deus com a chave, que a chave do coração de Deus é quebrantamento de coração e rendição de espírito na presença dEle. Um coração quebrantado, um espírito contrito na presença de Deus. Senhor, eu não posso enxergar agora, eu não posso entender o que vai acontecer, o processo, Senhor, mas coloca a mão nos meus olhos agora e me faz, ó Deus, ter a tua visão. Me mostra, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós, ó Deus, como pessoa, como projeto pessoal, como igreja, como participante desse grande projeto que é a Igreja de Jesus.
Ó Deus, participante, ó Deus, como um corpo de Cristo da vontade do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, não sabemos, ó Deus, mas se for necessário, entrega o meu coração diante do Senhor. O Senhor diz, a palavra fala que o Senhor, Ele colocou em nós um coração de carne e tirou de nós um coração de pedra. Tire todo tipo de problema, ofensa. Peça ao Senhor Jesus que agora Ele tire qualquer tipo de empecilho, problemas que estão impedindo do Senhor fluir de forma plena na presença do Senhor. E começa a dizer: Senhor, eu fui gerado para o louvor da Tua glória. Muda a perspectiva da minha vida, da vida da minha família, da vida dos meus filhos, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. O Teu altar, ó Pai, é um altar em que nós choramos, em que nós derramamos, e o Senhor recolhe as lágrimas nesse lugar. Recolhe, Senhor, ó Deus, e leva até o Teu trono, e mostra, Pai, que Tu és Deus nesse tempo, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Nós queremos ativar a nossa fé nesse ano de 2026, olhar para as circunstâncias e ela não ser maior do que o Deus que nós cremos, em nome de Jesus. Olhar para o problema e dizer: o Senhor não tem jeito. Abre os nossos olhos como Tu abriste os olhos de Geazi diante daquele povo, Senhor, diante daquele exército da Síria. Abre nossos olhos como Tu abriste, ó Deus, os olhos daquele homem que, enquanto não parou de clamar: Deus, Jesus, filho do rei Davi, tem misericórdia de mim. E a cura chegou para ele, e a palavra fala que ele saiu glorificando o Senhor, gerados para o louvor da Tua glória, mudando o nosso destino, mudando o nosso propósito, gerando uma perspectiva nova. Senhor, em nome de Jesus, vivendo promessas do Senhor, vivendo o propósito do Senhor e vivendo a autoridade de Deus real na presença de Deus. Aleluia, Jesus. Cele nosso coração nesse dia. Cele nosso coração, nos leva, ó Pai, a lugares altos para que Teu nome seja glorificado. Lá no meu trabalho, no meu projeto, na minha vida, Senhor, em todo o tempo. O Senhor será glorificado em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela presença do Espírito Santo nesse lugar. Obrigado pela Tua palavra, Deus, que não volta vazia. Levante o seu lugar agora em nome de Jesus. Você pode começar já a exercitar isso em nome de Jesus nessa manhã. Sobre a vida do teu irmão, sobre a vida daquele que está do seu lado. Você fala assim para ele: olha, 2026 o Senhor vai colocar a visão dele sobre a tua vida, em nome de Jesus. Profetiza isso. Agora diz para ele assim: você está começando a ficar com essa cara de águia? Está com uma cara de águia já? Uma cara de alguém que tem autoridade, alguém que tem visão, alguém que entende o que é passar por tempestades e sobressair e sair de lá com a vitória, em nome de Jesus, querido. O Senhor nos abençoe nessa manhã, querido. Amém? Amém. Levante a mão para o céu. Muito obrigado, Senhor. Te agradeço pela oportunidade nessa manhã. O Senhor é o Deus que faz abundantemente além. Recebemos essa palavra em nome de Jesus e declaramos que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e bondoso Pai, comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, desde agora até a volta do Senhor Jesus. A igreja diz: amém.